Essa discussão da solução de um ou dois estados, ela existe há muito tempo, né? Só que a solução de dois estados é aquela que é considerada a solução mais diplomática pela Organização das Nações Unidas, né? A solução defendida e da qual o Brasil também defende. Então, essa é a narrativa que se tem feito. E justamente porque o conflito, né, a questão Palestina-Israel é nada mais do que uma questão por terra, né? O Estado israelense ele surgiu em 1948, mas a colonização da Palestina pelo movimento sionista, né, que é um movimento dos judeus que estavam ali na Europa Oriental no final do século XIX e que buscavam uma solução para o fim do antissemitismo que eles sofriam naquela região, não só na Europa Oriental, mas na Ocidental também, embora lá tinha sido mais velada, foi a solução para acabar com o antissemitismo para esse grupo de judeus sionistas era a criação de um Estado nacional judaico, ou seja, um Estado etnicamente judaico, que, portanto, era, né, desde o seu começo, um Estado que teria uma separação étnica, né, e uma maioria étnica judaica, e a formação desse Estado viria, e como de fato aconteceu, por meio da colonização da Palestina, a região ali da Palestina histórica, que é chamada por eles de Eretz Israel, por conta de toda a conexão histórica que a religião judaica tem com aquela região, né? E aqui também é muito importante a gente fazer uma distinção entre o judeu enquanto etnia e enquanto uma religião, e o movimento sionista enquanto movimento político colonial, né, que foi o que acabou resultando ali na criação do Estado de Israel em 48, que também foi possível com a expulsão dos palestinos nativos, né, daquela região, e que em 48 só restou aos palestinos a Cisjordânia e a faixa de Gaza, né, então dois territórios que são separados, não são territórios contínuos, mas foi o que restou para os palestinos, né? Embora desde daquele momento não houvesse um Estado palestino, né? Até hoje não houve a criação de um Estado palestino, e essa é a demanda dos palestinos, né? Do movimento nacional palestino, a libertação, né, da ocupação militar israelense e a criação de um Estado. Só que qual que é o problema, né? Houve a tentativa dessa solução de dois estados por meio dos acordos de Oslo, que esse ano fizeram 30 anos, lá em setembro, agora em setembro, né? Eles foram assinados pela primeira vez, né? Israelenses e palestinos sentaram na mesa de negociação para tentar dar uma solução para esse conflito que já estava se arrastando há décadas. E a solução foi, então, né, a tentativa de criação de um Estado palestino, mas os próprios acordos de Oslo, eles fracassaram desde o começo, porque eles nunca viabilizaram a criação de um Estado palestino. Embora eles tenham criado a autoridade palestina, que hoje aqui governa a Cisjordânia, por exemplo, não mais Gaza, porque desde 2006 é o Hamas que tomou o controle político daquela região, mas a autoridade palestina ela foi criada ali no bojo dos acordos de Oslo, nos anos 90, como um governo interino. Era para ela existir por apenas 5 anos, até que se consolidasse a existência de um Estado palestino. Só que qual que é o problema do enquadramento dos acordos de Oslo? É que em nenhum momento os palestinos teriam o domínio sobre as suas próprias terras, sobre a sua própria população e sobre os seus recursos, né? Então, não havia qualquer possibilidade de viabilizar um Estado palestino autônomo e economicamente viável, né? Ao contrário, as relações econômicas que foram estabelecidas dentro dos acordos de Oslo, tem uma parte dentro dos acordos que se chama Protocolos de Paris, consolida ali a total dependência palestina em relação à economia israelense, né? Então, em termos de mercado de trabalho, em termos de acesso a recursos, agricultura, enfim, a própria criação de um Estado palestino, ela está inviabilizada há muito tempo. Tanto que a discussão hoje, não no campo das organizações internacionais e das relações diplomáticas, é não a solução de dois Estados, porque nós sabemos que, no fim das contas, esse Estado palestino que hipoteticamente seria criado não seria um Estado autônomo, né? Não seria um Estado viável, né? Com uma economia viável, com domínio das suas próprias fronteiras, e sim um Estado que seria ali dominado pelo Estado de Israel, como acontece hoje com a Cisjordânia e também a faixa de Gaza, embora não existam colonos dentro da faixa de Gaza. O que se discute no campo político palestino, né, do campo
da sociedade civil é a solução de um Estado binacional, mas isso também vai contra todo o âmago, né, do movimento sionista, que seria justamente a criação de um Estado de maioria, se não totalmente etnicamente judaica, pelo menos a maioria judaica, né? Então, essa proposta do Lula, mas eu imagino que no contexto que nós estamos, né, de extrema barbárie, de extrema catástrofe, é uma proposta que, pelo menos, deveria ser colocada em discussão, né? Enfim, o mínimo que a gente precisa agora é de um cessar-fogo, né, de parar o bombardeamento, os bombardeios, desculpa, da sociedade palestina de Gaza para tentar fazer avançar qualquer possibilidade de acordo político, né? Até mesmo para a soltura dos reféns israelenses que estão, né, sequestrados pelo Hamas. Né? E o que o Estado de Israel está fazendo, reféns israelenses que estão, né, sequestrados pelo Hamas.